Paz, meu irmão, e aí como você está? Espero que esteja bem. Irmão, se até Jesus foi tentado por Satanás no deserto, Jesus, sendo o Filho de Deus, foi tentado. Por que nós nos iludimos achando que nós não seremos tentados? Porque muitas das vezes pedimos ao Senhor e devemos estar sempre orando e pedindo a graça dele para que nós não entremos em tentação. A palavra diz que nós devemos orar e vigiar e orar para que não entreis em tentação. Mas muitas das vezes nós pedimos ao Senhor para que nós não passemos por essa tentação, porque sabemos que nós nessa prova iremos desobedecer o nosso Senhor. E aí por isso que nós já pedimos, Senhor, não permita e tal, porque na hora que vem essa prova, vem essa tentação, nós desobedecemos o nosso Senhor. Muitas das vezes temos essa experiência, porque sabemos que nós não vamos obedecer o Senhor. Mas como o Senhor, através da permissão que ele dá para que nós entremos em tentação, nós passamos por essa prova, isso há um crescimento em nós. O Senhor nos prova através do fogo, da obediência, para ver se nós o amamos de verdade e assim obedecemos a sua palavra. Quando vem a tentação, devemos permanecer fiéis e obedecer a Deus, obedecer ao Senhor, porque nessa prova há um crescimento nas nossas vidas. Nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, nesse momento de prova. Aqui em Mateus capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cristo, Jesus permaneceu em obediência ao Pai, permaneceu fiel, sem pecar. E nós, quando vem a prova, vem a tentação, nós estamos permanecendo em obediência ao Senhor. Se o próprio Filho de Deus passou pela tentação, quem somos nós para achar que não passaremos? Te digo uma coisa, irmão. Estamos passando. Vamos continuar passando. Passaremos. Isso é fato. Não podemos nos iludir achando que nós não passaremos. Provas o tempo todo. Tentações o tempo todo. Mas o Senhor nos diz permanecer na presença dele do início até o fim, obedecendo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Isso é o tempo todo. Vai ser até aquele dia. Até o dia que o Senhor virá e buscará a sua igreja. Mas até aquele dia haverá provas. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um aos outros. A tentação é diária, é guerra interior e exterior. Guerra constante contra nós mesmos, contra a nossa carne, a nossa vontade. Essa é a maior guerra
que nós combateremos. Em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui o Senhor nos orientando em vigiar e orar. Mas a prova virá. Mas se nós assim estamos fortalecidos, vigiando e orando, e lendo, buscando a sua palavra, estando na presença do Senhor, no dia da prova, da tentação, passaremos em obediência. Oramos para não cair, porque sabemos que somos fracos, mas a vitória vem da vigilância e oração. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, passa por ela em obediência, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Estaremos com Cristo Jesus, nosso Salvador. Receberemos a coroa da vida. Em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 3. O Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. É uma prova. Se nós, aquele que o ama, o obedece. Não o amamos de boca. A palavra diz que muitos confessam o nome do Senhor, dizem que o amam, mas o seu coração, a palavra diz que está longe. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se nós estamos apenas confessando e dizendo que amamos a Deus, mas o nosso coração está longe. O coração está longe é o quê? Aquele que não obedece. Porque aquele que obedece, o Senhor diz, aquele que me ama, obedece a minha palavra. Então, se nós o amamos, devemos obedecer a palavra do Senhor. A tentação é campo de prova, é onde a obediência se torna real, é onde somos forjados em Cristo. O Senhor está forjando nas nossas vidas a sua imagem e a sua semelhança, mas é na hora da obediência. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Não há nenhuma tentação que nós não podemos suportar. Suportar é obedecer ao Senhor. Antes Ele nos dá um escape. Obedecer é melhor do que sacrificar. O escape sempre existe. A escolha entre obedecer ou cair está nas nossas mãos. Depende de nós. Devemos deixar essa ilusão nossa de que um dia o Senhor não permitirá mais que nós sejamos tentados. Isso é uma enganação que nós mesmos colocamos nas nossas mentes e ficamos esperando o dia que o Senhor tirará as tentações das nossas vidas. Isso é uma ilusão, irmão. Seremos tentados todo o tempo, até o dia do Senhor. Devemos obedecer. Depende de nós. Está nas nossas mãos. Obedecer.
Obedecer. Não tem para onde correr, uma outra estratégia, buscar uma outra. Está nas nossas mãos. Nós temos um momento de escolha entre obedecer e fugir da tentação. Obedecer ou sucumbir à tentação. Devemos obedecer, fugir da tentação. Está nas nossas mãos. Espero que os irmãos tenham entendido essa mensagem, que o Senhor nos dê graça e nos encha do Teu Espírito Santo, Espírito Santo do Senhor, para que nós temos a nossa mente liberta, o raciocínio renovado pelo entendimento do Senhor, que é pela obediência. Amém? Deus abençoe, irmãos.